Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e seja muito bem-vindo ao segundo módulo do curso gratuito de como investir no mercado financeiro, o passo a passo para você conquistar a sua independência financeira. Então, no módulo 2, você vai aprender sobre os principais tipos de investimentos. Renda fixa, basicamente o melhor deles é o Tesouro Direto, imóveis, vou falar mais sobre fundos imobiliários, ações, sobre como funciona o mercado de ações e por que montar uma carteira de ações, e vou falar sobre trading, afinal, como que funcionam as operações no mercado financeiro, seja de forex, índices, ações, ouro ou outras formas. Então vamos lá, renda fixa, tá? Renda fixa é importante porque você também não vai investir 100% do seu dinheiro em renda variável. Tá? Renda variável são investimentos que você não sabe o que vai acontecer. Né? É diferente da renda fixa, onde você compra, por exemplo, um tesouro direto, né? Compra títulos do Tesouro Nacional. São investimentos conservadores, né? Garantidos pelo governo, e o único risco está associado ao não pagamento pelo governo. Só que se o governo chegar a um ponto de não pagar as pessoas que compraram o título, né, financiaram a dívida pública, é porque a situação está muito feia, entendeu? É algo realmente muito difícil de acontecer. Então, é uma forma de renda fixa, ou seja, quando você compra um título, você sabe a sua rentabilidade ou no que vai ser baseada essa rentabilidade. Essa é a diferença de renda fixa para renda variável. Você investe na bolsa, você não tem como saber aqui um ano como que vai estar. Claro que lá mais para frente eu vou falar sobre bolsa. Você vai ver que é um investimento fantástico e que se você se tornar sócio de boas empresas, você tende a ganhar um bom dinheiro, mas você não tem essa, digamos assim, essa garantia, né? Por um lado te paga mais, mas por outro lado não te oferece toda essa garantia. Na renda fixa, por isso que é mais conservador, ele ou te garante exatamente quanto que você vai ganhar de rentabilidade, ou ele te dá uma estimativa próxima, baseada em alguma coisa. Eu já vou explicar o que é isso. Então, só para você ter uma ideia, pode-se comprar até 10% de um valor de título. Então, tem títulos aí que valem R$1.000 e poucos. Então, com R$100 e poucos você já pode investir no Tesouro Direto. Tá? Então, aqui eu botei uma tabelinha para você ter uma ideia e eu vou te mostrar e vou explicando aqui. Então, eu não vou totalmente a fundo, tá? Até eu tenho um curso de renda fixa que é dado como bônus dentro do curso Investidor de Sucesso, de como montar uma carteira de ações, mas aqui eu vou dar uma noção geral para você ter uma noção de o que é o Tesouro Direto e como que funciona, tá? Então, o Tesouro Direto ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Ou seja, por exemplo, aqui o pré-fixado, você compra um título, tá? Com vencimento, por exemplo, em 1º de janeiro de 2017, tá? E ele te paga ao ano 12,63%. Cada título custa R$ 715,60, ou seja, com menos de R$100 aqui, com R$ 71, você já pode comprar um décimo de título, né? Então nada mais é do que, mas digamos que você vai comprar um título inteiro, você pega R$ 715, compra e pronto, ele vai te render 12,63% ao ano até 2017, tá? E aí existem, eu não vou entrar em detalhes aqui, tem uns que pagam só no vencimento de título, outros vão pagando ao longo do tempo, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas para você entender o que é o Tesouro Direto, funciona dessa forma aqui, tá? E aí, quanto mais longo o título, 2018, 2025, vai pagando um pouco mais, tá? Ele pode ser pós-fixado, o principal pós-fixado é indexado ao IPCA. IPCA é o índice de inflação, tá? Então, por exemplo, aqui com vencimento em 2019, ele rende 6,7% ao ano, mais o IPCA, ou seja, de 6,27% mais a inflação. Digamos que a inflação deu 6% no ano, ele vai te pagar 12,27%. Tá? Qual que é a diferença do pré-fixado para o pós-fixado? O pós-fixado, ele, caso o Brasil vá muito mal e a inflação saia fora do controle da meta do governo, que é até 6%, você sempre vai garantir 6,27% nesse caso desse título de lucro, mais compensar a inflação.
né? Então, se a inflação disparar e chegar a 10% ao ano, você vai ganhar os 10% ao ano de inflação e mais 6,27%. Ou seja, o seu lucro é sempre garantido. Se a inflação chegar a 10% e você está no pré-fixado, a inflação foi 10%, rendeu 12,63%, o seu ganho real foi só de 2,63%. Tá? Agora, em compensação, se a inflação estiver controlada e estiver em 4% ao ano, você vai render aqui no pós-fixado 10,27%, enquanto o pré-fixado está te pagando 12,63%. Então, enfim, existem aí as duas possibilidades. Tá? Existe também títulos indexados à taxa Selic, que pagam aí a taxa de juros. Tá? Basicamente, isso é o Tesouro Direto, é a melhor forma que eu considero de renda fixa, porque paga bem com risco muito baixo. Tá? E para você ter uma ideia, um tempo atrás eu até gravei um vídeo falando sobre a poupança, né? E para que um sujeito vai colocar o dinheiro na poupança, tá? Para render aproximadamente aí 6% ao ano, é o que paga a poupança nessa faixa. Se ele pode comprar o Tesouro Direto, que é tão seguro quanto a poupança, pagando 12,6% ao ano, pagando o dobro. Não faz sentido colocar dinheiro na poupança, e a quantidade de brasileiros com dinheiro na poupança é simplesmente gigantesco, tá? Total falta de educação financeira, estão deixando aí muito dinheiro na mesa, sendo que, por exemplo, recentemente em 2013 a gente teve aproximadamente no ano 6% de inflação, né? Então, ou seja, na poupança não rendeu nada, na verdade rendeu 0,1 negativo, porque a inflação foi 0,1% maior do que a poupança. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança perdeu dinheiro num ano. Tá? Praticamente nada, 0,1%, mas perdeu. Enquanto, por exemplo, quem está no Tesouro Direto, 6% de inflação, mais seja aqui no pré ou pós-fixado, ganhou 6%, além da inflação, né? Então, não faz sentido. Tá? E existem algumas outras formas mais avançadas de renda fixa, que eu não vou citar aqui, debentures, LCI, LCA, enfim, eu vou cobrir só a principal, tá? O básico de renda fixa aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre imóveis, tá? Especificamente sobre fundos imobiliários. É também chamado de FI ou FIs, né? No plural, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, como funciona, tá? É um fundo onde vários cotistas, entre aspas, juntam dinheiro para fazer um investimento em imóveis, tá? É como você pegar 10 pessoas, cada um coloca 100 mil no fundo para comprar um imóvel de 1 milhão. Você aluga esse imóvel e divide o lucro do aluguel entre os 10. E se um dia o imóvel for vendido futuramente por 1,5 milhão, cada um vai receber sua cota, 10%, 150 mil. Tá? Sendo que, claro, aí não seria um fundo, seria uma coisa pequena, né? Esse exemplo que eu dei. Nos FIs, isso é feito na bolsa, tá? Uma empresa vai lá, lança um fundo imobiliário, arrecada o dinheiro de milhares de cotistas pelo Brasil, cada um compra sua cota a partir na faixa aí de R$100, tá? Compra sua cotinha, pronto, tem o seu pedaço daquele imóvel, então compra-se o imóvel, na maioria dos casos são imóveis para locação, né? Seja um imóvel comercial, um shopping, um galpão, né, um residencial, um prédio com escritório, seja o que for, tá? Você se torna, ou seja, você compra uma cota, você se torna coproprietário, tá? Que nem nesse exemplo que eu dei, 10 pessoas junto 100 mil compram 9 de milhão, é a mesma coisa, só que aqui são milhares de pessoas, uns vão comprar muitas cotas, vão ter muito dinheiro lá dentro, outros vão comprar uma cota só e ter uma pequena parte, tá? Só que essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Isso é uma vantagem enorme, porque tem liquidez. Você compra 10 cotas de R$100, você tem R$1.000. Se mês que vem você quiser vender, como tem muita negociação na bolsa das cotas, você vai lá e vende, né? Um imóvel não, você tem um imóvel de 1 milhão, não é fácil você vender, né?
vai ter que colocar na imobiliária, ficar lá um tempo, quem comprar vai querer te oferecer 500 mil em dinheiro, 300 mil em terreno, mais dois carros, entendeu? Não é simples a negociação, envolve um monte de taxa de corretagem cara, e aqui realmente fica tudo muito mais prático, comprando e vendendo imóveis na bolsa, tá? E os aluguéis, eles são distribuídos normalmente, né? Distribui proporcionalmente ao valor da cota de cada um, né? E, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do imóvel de 1 milhão, se o imóvel é alugado por 10 mil reais, são 10 cotas, cada um tem 10%, dá R$ 1.000 para cada um. Chega no final do mês, distribui 10 mil para cada um. Mesma coisa é no fundo imobiliário na bolsa, tá? E esse dinheiro é depositado na sua conta na corretora. Seja você compra um imóvel de 100, uma cota de 100 reais, pagou 1% de aluguel, ou seja, deu R$ 1, eles vão depositar R$ 1 na sua conta, tá? E assim sucessivamente, quanto mais dinheiro você tiver, mais logicamente vão depositar, tá? Isso sem custo para você, não vão te cobrar uma taxa de transferência para sua conta, nada disso, tá? Vai cair R$ 1, é R$ 1. Então, as facilidades de ser negociado na bolsa, né? Você investe no conforto da sua casa, você não precisa ir lá na imobiliária, ver o imóvel, enfim, você não precisa, não é você que administra o imóvel que vai consertar quando um cano tiver um vazamento, um cano romper, ter um problema lá, enfim, tudo é administrado por um administrador, grandes administradores, normalmente grandes bancos, né? Grandes gestores. Então, realmente isso é uma taxa muito baixa. Então, você realmente é muito interessante. É uma forma muito fácil, muito dinâmica de se investir e com grandes vantagens, realmente. Você tem acesso com um pequeno valor a uma enorme variedade de imóveis de primeira linha. Dificilmente você teria dinheiro para pagar 600 mil reais em uma sala comercial num prédio de primeira linha em São Paulo. Aqui com 100 reais, ou às vezes menos de 100 reais, você vai lá e compra sua cota, né? Ou, enfim, digamos que você tem um imóvel físico, né? Um apartamento que vale 150 mil. Desde você ter só um apartamento de 150 mil, que de repente pode passar alguns meses que não, sem locar, tendo custo, dando trabalho, você escolhe, por exemplo, 3 fundos imobiliários e coloca 50 mil em cada um, né? Ou escolhe 6 fundos imobiliários e coloca 25 mil em cada um. Então você vai ter imóveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, imóvel comercial, sala, escritório, shopping, ou seja, você diversifica muito mais e você não precisa ficar cuidando, né? Além, como eu falei, da alta liquidez, ou seja, se você quer vender algum desses imóveis, você vende ele imediatamente no dia. Você tem 100 mil em imóveis, você quer vender hoje os 100 mil, hoje você vai lá na bolsa, vende, pronto, o dinheiro está na sua conta, tá? É simples assim. Realmente é muito interessante. Digamos que se você precisa de 20 mil para alguma coisa, você tem um imóvel de 150, só se você vender o imóvel inteiro. Aqui não, você pode chegar lá, vender os 20 mil que você precisa e continuar com 130 imóveis, né? Então realmente são várias vantagens que tem o fundo imobiliário. Além de uma vantagem incrível que eu não botei aqui, que atualmente tem isenção do imposto de renda sobre o aluguel, tá? Então o aluguel, se você tem um apartamento, uma sala comercial, você paga logicamente imposto de renda sobre o aluguel. Aqui você, pelo menos atualmente, você não paga, tá? Vem livre de imposto de renda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de ações. O mercado de ações possibilita que o pequeno investidor se torne sócio de grandes empresas, lucrando com o aumento do capital e divisão dos lucros da empresa. Você se torna literalmente sócio, tá? Você vai lá, pega uma grande empresa, por exemplo, o Vale do Rio Doce, e você com pouco dinheiro, tá? No mercado fracionário, menos de R$ 1.000, comprando um lote completo na faixa de R$ 3.000, você vai lá e compra realmente um pedaço da empresa e se torna sócio, tá? Com isso você lucra basicamente de duas formas,
quando aumenta o patrimônio da empresa, né? Você é sócio, então você é dono daquele patrimônio também. E com a divisão dos lucros, né? Quando a empresa chama-se dividendos, ela divide os lucros entre os acionistas, você vai receber também na sua conta lá na corretora, igual ao aluguel, né? No fundo imobiliário, aqui a empresa te paga a divisão de lucros, tá? Então, as ações são negociadas na Bolsa de Valores, né? Você pode comprar e vendê-las através do home broker, ou seja, pela internet. A corretora te oferece isso, qualquer corretora te oferece isso gratuitamente. Você paga a corretagem pela compra e venda, né? Mas o home broker em si você tem acesso gratuito. E basta ter, para comprar e vender ações, conta em uma corretora de valores, tá? Você não consegue comprar através de banco. Tá? Banco você pode investir no fundo de ações do banco, que aí você bota o dinheiro no fundo do banco, o banco é que compra ações. O que não é um método inteligente, eu já vou falar mais sobre isso. Mas para você diretamente se tornar sócio, comprar as ações, você tem que ter conta na corretora. Tá? E diga-se de passagem, é uma coisa muito melhor do que ter dinheiro no banco. Seja você, quem conhece, sabe que os próprios fundos de renda fixa e outros fundos das corretoras têm taxas de administração menores. Realmente tudo é muito mais prático. O banco, pela falta, mesma coisa que a poupança, né? Pela falta de educação financeira do brasileiro, eles deitam e enrolam e cobrando várias comissões, né? Fundos de investimento, previdência privada, em cima das pessoas que não têm conhecimento e não sabem o que estão fazendo. Então, a abertura de conta em uma corretora normalmente não envolve custo para abrir e é um processo muito simples. E normalmente também não existe um custo de manutenção em si da conta igual no banco comum, né? E pode-se começar a investir na bolsa com valor com menos de R$400, já dá para começar, já começa a valer a pena, tá? Para você ter uma ideia, se você não está muito acostumado com o mercado de ações, eu vou explicar por que uma empresa abre capital na bolsa, né? Ela faz isso para arrecadar dinheiro, para fazer investimentos e ampliações. Tá? Isso também abre a possibilidade do pequeno investidor se tornar sócio de grandes empresas. Isso gera riqueza, desenvolvimento e emprego para o país. Digamos que você tem uma padaria muito bem sucedida e você quer abrir mais 5 padarias em 5 bairros diferentes, porque você entende muito de padaria. E você sabe que se você abrir uma padaria boa igual a sua em outros bairros, você vai ganhar dinheiro. De repente, para você fazer um empréstimo, os juros é muito caro. Vale mais a pena você abrir ações da sua padaria na bolsa. Você vai ter sócios, mas embora você vai ter sócios, são sócios minoritários, é você que continua administrando a padaria. Só que esses sócios vão injetar dinheiro e você vai poder então abrir as suas 5 padarias. Com isso você vai aumentar o patrimônio da empresa e o seu lucro, mesmo não sendo mais dono sozinho da empresa, tá? Então, e outra coisa, outra dúvida comum que as pessoas perguntam é se elas podem ficar devendo na bolsa, tá? Isso não existe. Digamos assim, o pior cenário que pode existir na bolsa é a empresa decretar falência, o valor da ação vir a zero e você perder tudo que você colocou naquela ação, né? A gente nunca vai montar uma carteira com uma ação só. E empresas não quebram do dia para a noite, elas vão quebrando aos poucos, então a gente tem como identificar isso muito antes de ela quebrar de fato, quando ela já começa a ir mal das pernas. Então, isso é algo muito tranquilo em relação, você não precisa ficar tendo esse receio, mas só para você ficar tranquilo, digamos assim, dormir tranquilo, não tem possibilidade, por exemplo, a empresa está com dívida, está com isso, está com aquilo, o pequeno acionista que tem ação na bolsa, ele não assume esse tipo de dívida. Então, não tem como ele ficar devendo, tá? O pior das hipóteses seria a ação ir a zero. Então, montando uma boa carteira de ações, tá? Tá aqui a chave, tá? A chave para se ter excelentes lucros na bolsa montando carteira de ações, tá? Você tem que ser sócio de empresas lucrativas e bem administradas, tá? Por quê? Você pega uma empresa que é bem administrada, que dá lucro a tempo, que está num mercado promissor, tá? Mesmo que seja uma empresa mais nova, que não seja uma empresa que nem um Bradesco,
uma Vale que está aí no mercado há muito tempo, mas empresas que vêm crescendo, que demonstram que os donos, que os gerentes são competentes e vêm apresentando lucro, né? Vem aumentando o patrimônio. Quando você se torna sócio dessas empresas, essas empresas tendem a ter um desempenho na bolsa muito bom, porque elas dão lucro, elas estão crescendo. Então a cotação da ação delas, logicamente, tende a aumentar e você ganhar dinheiro com isso, né? E isso não é difícil de fazer, tá? Tem que ter um método para você seguir que te indique quais são essas ações, mas não, definitivamente não é nada difícil, basta aprender, tá? E então isso te dá muito mais lucro, porque quando a bolsa está num momento econômico favorável, essas ações sobem muito. E em momentos de crise, essas ações tendem, ou mesmo assim numa crise, a subir também, mesmo que pouco, ou pelo menos se cair, o mercado estiver caindo muito, elas caem menos do que o mercado, porque são empresas muito boas, entendeu? Não tem por que elas cair muito a cotação, porque realmente tem um grande valor aquela empresa, né? Então quando começa a cair, começa a ficar muito barato, muita gente começa a comprar, grandes bancos começam a comprar e o preço acaba subindo, tá? Porque é uma empresa muito boa. Se ela estiver muito barata, muita gente vai querer comprar, isso vai fazer com que ela suba, né? Então isso é bem diferente dos fundos de investimento e previdência privada, que fazem, digamos assim, grandes cestas de ações sem filtrar quais as melhores empresas. Como eles têm bilhões e bilhões para investir, eles estão preocupados simplesmente em ações que têm muita negociação e comprando um monte de ação e colocar numa cesta. Eles não conseguem pegar 5 bilhões, escolher as 5 melhores ações e botar 1 bilhão em cada uma, porque não tem liquidez para isso. Então eles são obrigados a comprar um monte de ação e muitas dessas ações que eles compram não são empresas que estão bem, tá? Por isso que o pequeno investidor sozinho pode ter um retorno imensamente maior do que dos fundos de investimento e previdência privada, porque ele tem como lá escolher as 5, as 7, as 10 ações que estão com melhores resultados, com melhor desempenho, e selecionar só aquelas e não ter que comprar 60, 70, 80 ações, tá? Isso diferencia completamente a rentabilidade entre uma boa carteira de ações e a maioria dos fundos de bancos e previdência privada e aí por aí vai. Então, o grande segredo é ter um método de investimento que diga, entre aspas, quais ações manter na carteira. Tá? Você não vai investir de forma aleatória. Eu acho que o Bradesco é uma empresa muito boa, eu acho que a Vale é uma empresa muito boa, eu acho que aquela ação lá também é muito boa, uma empresa que vem crescendo, as lojas americanas, e simplesmente você vai comprando o que você acha que é bom. Você tem um método que seleciona um determinado número de ações com critérios determinados, entendeu? E aí você monta a sua carteira e você sempre tem que atualizar a sua carteira, porque uma empresa que está bem esse ano pode não estar bem aqui 3 anos, aqui 2 anos, aqui 1 ano, ou pode ter outra melhor do que ela, onde você possa substituir, tá? Então realmente você sempre tem que estar de olho, mas o segredo é ter um método simples para fazer isso, tá? Então, como eu falei, existem empresas com bons lucros e com prejuízo, então é importante selecionar as lucrativas e com boas perspectivas, e não simplesmente comprar uma grande cesta de ações grande e pronto, né? O Warren Buffett costuma falar que a diversificação não faz sentido, né? Ele fala que vale muito mais você pegar uma pequena cesta, escolher alguns ovos e cuidar bem deles, do que simplesmente diversificar demais. E agora eu vou falar sobre trading, tá? Ou seja, operando no mercado financeiro. O que é trading? Operações de curto prazo ou especulativas, né? São investimentos de curto e médio prazo, onde procuramos nos posicionar em determinado ativo, visando uma movimentação de preços a nosso favor, tá? Ou seja, a gente vai tentar, por exemplo, usar alguns critérios para definir, por exemplo,
que as ações da Vale estão a R$30, vão chegar a 33, ou seja, uma alta de 10%, e a gente tenta captar então esse movimento no prazo de 2 meses, no prazo de 1 mês, né? Então são prazos mais curtos, tá? Mesma coisa pode se fazer com moedas, com commodities, ou seja, você compra o ouro para vender ele mais caro daqui a um mês, você compra dólar para vender dólar mais caro daqui a um mês, tá? Então seria algo como comprar um imóvel na planta mais barato para vender mais caro depois e assumir um risco por isso. Muita gente está falando, no Brasil tem essa coisa de, né, especulação, eles falam como se o especulador fosse um vilão, né? O especulador. E na verdade o especulador ele faz parte do funcionamento do mercado, e o mercado precisa do especulador para funcionar, né? Porque se não tivesse gente comprando e vendendo ações, imóveis, seja commodities, seja o que for no dia a dia, com o intuito de lucro financeiro, esses investimentos não teriam a excelente liquidez que eles têm, né? E isso não tem absolutamente nada de errado. O que tem? Uma construtora anunciou que vai construir um prédio. Logicamente, você comprar um projeto de um prédio que vai ser construído, vai ficar pronto aqui 2 anos, hoje ele vale menos do que quando o prédio estiver todo pronto. Quem quiser comprar é só pegar a chave e ir para o apartamento, né? Você tem um risco de você olhar a planta, gostar, mas de repente quando estiver prontinho, você não era bem aquilo que você queria e tal. Por mais que ele esteja igual à planta, você tinha uma impressão diferente. Então, por isso que o imóvel na planta é normalmente significativamente mais barato que o imóvel pronto, né? O que o investidor imobiliário faz, né? Ou o especulador imobiliário? Ele vai lá, compra aquele imóvel na planta, e, logicamente, por todos esses fatores que eu falei, o dia que o imóvel estiver pronto, ele vai estar mais caro já. Porque enfim, todos os fatores que eu falei, né? Então, ele vai vender isso mais caro e vai obter um lucro. Isso é nada mais justo, né? Ele aplicou o dinheiro dele em alguma coisa. Isso é bom para gerar economia, de repente, para a construtora. Se não fosse essas pessoas, ela demoraria muito para conseguir vender os apartamentos para construir o prédio. Então, por isso que eu falo que o especulador ele tem uma função importante dentro do mercado, né? Só que no Brasil essa palavra não é muito bem vista, enquanto lá fora, naturalmente, o especulador é considerado, de certa forma, até uma profissão normal, né? É algo que faz parte do mercado, ele tem uma função importante dentro do mercado, seja de imóveis, de ações, de câmbio, de commodities, seja do que for, tá? Só que essa pessoa, ela corre um risco, né? Porque se ela compra um imóvel e esse imóvel, digamos, a construtora tem algum problema e desde entregar em 2 anos, entrega em 5 anos, ela ficou com esse dinheiro parado há muito mais tempo. Então, ela corre um risco, e só que na hora de vender o imóvel, quando realmente o imóvel foi construído, por isso que ele compra mais barato para vender mais caro, ele ganha dinheiro e para isso ele está se colocando um risco. Quem está comprando o imóvel prontinho não tem mais esse risco, mas por isso ele paga um preço maior, né? Então, realmente, tem essa questão do se colocar em risco para isso. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa, tá? Você vai comprar hoje o dólar a 2,20 para vender para alguém que vai precisar de dólar daqui 2 meses, chegar aqui 2 meses está 2,40, você vai vender para ele a 2,40. É a mesma coisa, você pegou o dólar mais barato para vender para ele mais caro aqui 2 meses. Mas se por um acaso o dólar não subir, você pode ter algum prejuízo, então você correu risco igual quem comprou o imóvel na planta correu um risco, né? Então, só para você entender o que é feito, mesma coisa com a ação, você pode comprar uma ação mais barata para vender para alguém mais cara depois, né? Então, você tem que ser remunerado por esse risco, digamos assim, que você corre. O interessante do mercado, seja de ações, de Forex, para quem não conhece, o mercado de Forex é o mercado cambial de moedas, né? Mercado de commodities, ele, pela sua natureza, tem a característica de fazer tendências, ou seja, fazer movimentações em determinadas direções.
seja de alta ou seja de baixa. Ou seja, existem períodos econômicos onde o mercado de ações vai subir, outros períodos onde o mercado vai cair. Existem períodos onde o dólar vai subir, outros períodos onde o dólar vai cair. Existem períodos onde o preço do ouro, do petróleo vai subir, outros períodos que ele vai cair. Tá? E a gente pode identificar esses momentos, tá? Essas tendências, analisando o gráfico das ações, é o que a gente chama de análise técnica. A gente consegue identificar pelo gráfico quando uma ação está começando a subir, começando a cair, quando uma moeda está começando a subir, começando a cair. E a gente pode usar o estudo dos gráficos para colocar pontos de entrada e saída do mercado, ou seja, como eu falei, comprar o dólar a 2,20 para vender a 2,40, entendeu? Ou seja, você pode se posicionar no mercado para tirar vantagem disso usando os gráficos. A mesma coisa você pode fazer ao contrário. Se é o real que vai subir em relação ao dólar, você pode apostar no real, e aí se o dólar vier de 2,20 para 2, ou seja, foi ao contrário, o dólar caiu, mas você ganhou porque você fez uma aposta pelo real contra o dólar, né? E mesma coisa, você pode comprar euro, você pode comprar francos suíços e assim vai. Então, ou seja, você pode ganhar de certa forma na alta ou na baixa. Isso traz uma vantagem muito grande, tá? Você não depender de alta de mercado para se ganhar dinheiro. Isso realmente é uma coisa determinante e muito importante, que é uma vantagem muito grande que se tem dentro dos sistemas de trading, né? E uma coisa muito interessante, mas muita gente pode dizer, mas isso não é muito arriscado, né? Se você compra o dólar para vender a 2,20 para vender a 2,40 e ele vem para 1,50, a gente pode limitar a exposição ao risco, tá? Escolhendo a porcentagem do capital que a gente quer arriscar em uma operação, colocando ordens de stop. O que é isso? Por exemplo, dentro do gráfico, isso muito facilita para a gente, mas para frente vai ter um módulo de análise técnica desse curso gratuito. Então, eu vou dar uma noção para você disso aí. Você consegue identificar, por exemplo, você comprar a 2,20. Se o dólar for a 2,15, você fecha essa sua ordem com, digamos assim, 5 centavos de prejuízo, né? E mesma coisa se ele chegar a 2,40, automaticamente ele fecha aquela ordem com lucro, ou seja, você vende o dólar que você tinha comprado, tá? E dentro do gráfico a gente consegue ver pontos estratégicos para colocar esses preços, ou seja, você quando entra numa ordem, se você perder, você vai perder só 5 centavos. 5 centavos, claro que é o valor na moeda. Se você comprou R$1.000, R$10.000, R$100.000 de dólar, a proporção em dinheiro, a porcentagem vai ser diferente, né? Mas o interessante aqui é só você entender a ideia no preço. Então, ou seja, você consegue limitar para quando você perder pouco, e para quando você ganhar muito. Isso é muito interessante, isso faz estratégias serem muito lucrativas. E a gente pode usar a alavancagem com inteligência para aumentar significativamente a rentabilidade com os riscos limitados, né? Existem algumas aulas que eu dou de mercado de Forex, de índices, né? De índice futuro, de ouro, onde você pode alavancar os seus ganhos. Ou seja, por exemplo, você vai abrir uma ordem para se cair 1% do valor, você é estopado, né? Perde 1%, se subir 5%, você fecha a ordem com 5% de lucro. Aí você pode fazer isso vezes 3. Se cair 1%, você perde 3%, mas se subir você ganhar 5%, você ganha 15%. Dessa forma, você continua tendo um bom controle de risco, mas você triplica os seus ganhos quando você tem um método lucrativo. Isso pode dar um boom muito grande na sua rentabilidade, né? E a gente precisa, para fazer trading, né, apenas um software com gráficos e cotação em tempo real. A gente não precisa analisar, entender nada de economia, não precisa entender mais nada. Só olhar o gráfico, identificar a movimentação, as tendências, o mercado está subindo, então vamos operar comprado, está caindo,
vamos operar para ganhar com a queda e acabou. Você não precisa saber mais nada, só entender o gráfico, o que também não é difícil. Então, os mercados para se fazer trading, fazer operações, né? Você pode, o mercado de ações, negociar as ações, mercado de Forex, que é o mercado cambial de moedas, né? O mercado de índice, né? O CFDs, Contract for Difference, que é, por exemplo, comprar índice Bovespa, que é a média da bolsa no Brasil, índice Dow Jones, índice Nasdaq, e assim vai, tá? Ou seja, você pode negociar diretamente o índice, desde ser uma ação em específico, tá? É uma forma muito interessante de não de se investir por longo prazo, né? Como eu falei, mas de se especular, de se pegar determinados movimentos do índice. Você pode investir em commodities como ouro, petróleo, trigo, etc. Tá? E você pode investir no mercado de opções também, que é um mercado à parte. Eu vou falar isso futuramente num outro módulo também. Tá? Então, realmente, esses são os tipos de mercado para se fazer trading. E trading realmente é algo fantástico, é algo apaixonante, é algo que pode trazer uma rentabilidade impressionante. E montar carteira de ações é muito bom também, mas o trading realmente ele é o tipo de investimento que mais pode te oferecer. É um lugar onde mais você pode buscar uma melhor rentabilidade. Envolve um pouquinho mais de conhecimento, lógico. Montar uma carteira de ações, por exemplo, é mais fácil, né? Mas também absolutamente não é nada de outro mundo, não é difícil. Tá tendo um método para seguir, é só seguir, tá legal? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse segundo módulo do nosso curso gratuito. Se você gostou, por favor, compartilhe no YouTube, no Facebook, convide as pessoas para assistirem também. Se isso está te ajudando, faça com que ajude outras pessoas também. Tá legal? Um grande abraço e fica aguardando então o próximo módulo. Se você não assistiu o módulo 1, por favor, procure aí no nosso site, no YouTube, o módulo 1 do curso. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.